Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, permitam-me a construção de uma breve reflexão acerca desse dia de hoje, em que celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. E na festa da exaltação da cruz, nós sempre nos lembramos do convite que Jesus Cristo reiteradas vezes nos fez quando tratava desse assunto da cruz. Geralmente terminava invariavelmente assim: quem não carregar a sua cruz não é digno de mim, não me pode seguir. O que é ser capaz de aceitar e carregar a nossa cruz, a exemplo da cruz que Jesus Cristo aceitou e soube muito bem conduzi-la? Primeiramente, aceitar a nossa cruz é aceitar aquilo que é inevitável na vida. Querendo nós ou não, agradando-nos ou desagradando-nos, vem para nós porque é nosso, nos pertence. Em algum momento da nossa vida, vamos ter que nos confrontar com essas verdades que são inevitáveis. E os místicos, de alguma forma fazendo uso daquilo que as ciências nos oferecem, chegaram à conclusão de que existem 4 coisas que são essencialmente inevitáveis e que às vezes também parecem inaceitáveis. O primeiro deles é o sofrimento. Querendo nós ou não, todos nós sofremos. Uns menos e outros mais, uns aceitando, incorporando com mais facilidade, com menos pesar, outros nem tanto, sofrendo grandemente, mas o sofrimento está presente na vida humana. E a gente sofre por tudo e por nada. Sofre quando tem as coisas e sofre quando não tem as coisas. Sofre quando está sozinho, é solteiro, por exemplo, e sofre igualmente quando é casado. Sofre quando os filhos estão por perto, ou são pequenos e a gente domina, e sofre igualmente ou muito mais quando eles estão longe e a gente não os domina mais. Nós sofremos por todas as coisas. Não há nenhum porto seguro que nos garanta e nos ofereça naturalmente uma vida sem sofrimento. Cada um tem os seus, naturalmente. Depois, o sofrimento é o que move o mundo. Não devemos evitar o sofrimento. Naturalmente, não vamos à procura dele. Não vamos nos jogar a eles. Não vamos desejá-los. Até porque eles vêm, independentemente do nosso desejo. Mas quando eles vierem, acreditemos que se vieram para nós é porque nos pertencem. É porque tem uma dimensão pedagógica, instrutiva, de imenso valor para o nosso crescimento, a nossa evolução e a nossa plena consciência acerca da vida e de quem somos nós. Nenhum sofrimento é em vão. Ele não existe inutilmente. Todos eles têm a sua utilidade. E é preciso que nós sejamos capazes dessa lucidez, encontrar a utilidade, a finalidade, o lugar ao sol na nossa vida que os sofrimentos que nos vêm têm para nos oferecer. E querem, naturalmente, vivenciar esse seu lugar. A segunda coisa que é inevitável é a solidão. Alguém pode dizer que não, porque por se sentir muito acompanhado dos outros, das pessoas no dia a dia, mas essa companhia é uma ilusão. Nós somos sozinhos por natureza.
essencialmente seres solitários. Todas as grandes coisas da nossa vida nós as experimentamos sozinhos. Grandes alegrias, grandes contentamentos e grandes sofrimentos e dores sempre na nossa solidão. Você pode ter no hospital a companhia de um ente querido segurando na sua mão depois de uma cirurgia de grande porte. E você está ali todo ponteado, mas a pessoa pode lhe amar de verdade. E pode até dizer, olha, estou aqui, nós o amamos, estamos torcendo e rezando para que você saia logo daqui e fique recuperado brevemente. E isso é uma palavra de conforto importante. Mas daqui a 10 minutos a pessoa tem que deixar a UTI e lá ficamos nós com a nossa dor, nosso sofrimento, nossa miséria, nosso medo de morrer, nossa convivência com estranhos, o receio do próximo curativo, que quem sabe vai doer bastante. Tudo isso nos pertence. A gente não consegue partilhar o centro da gente. O que é mais essencial e valioso, o que é mais nosso, é nosso e acabou a história. E é por isso que nós devemos não só aceitar a nossa solidão como um dado real, mas também aprender a lidar com ela. E, sobretudo, motivá-la, gerá-la quando ela não acontece. Não ficar na ilusão de que temos as pessoas na nossa companhia o tempo inteiro. Criar espaços e momentos de solidão. Ficar sozinhos, reservar-nos a nós. Fugir um bocado e evitar o barulho e a ilusão de que estamos sempre acompanhados de pessoas solidárias a nós. Porque essa não é a verdade da vida. Somos sozinhos, viemos ao mundo sozinhos. Vivemos sozinhos, ainda que pareçamos muito bem acompanhados. E na hora H de voltarmos daqui, voltaremos sozinhos. Ainda que haja um acidente e morram várias pessoas, centenas de pessoas no mesmo acidente de avião, por exemplo, mas cada um morre na sua solidão. Os pensamentos que povoam a cabeça naqueles últimos segundos da vida desse daqui são muito diferentes dos pensamentos que povoam a cabeça do seu vizinho ao lado, na poltrona ligada a si. Vivemos sozinhos, essa é a verdade. Uma outra coisa inevitável é o absurdo. Aquelas coisas sem lógicas. A nossa vida é cheia de absurdos. A gente não compreende absolutamente nada. Aquelas coisas sem pé e sem cabeça, que não dão sequência, que parecem não ligar umas às outras de forma alguma. Às vezes a gente vê o sofrimento de uma criança recém-nascida, tem que passar por um bocado de cirurgia, sofre dores absurdas e terríveis. E a gente, mas por que, meu Deus? Ela não fez nada por merecer? Foi isso que nós, por exemplo, vimos na cruz de Jesus. O que é que esse homem fez por merecer? O próprio Pilatos reconheceu a sua inocência. Entretanto, essas coisas absurdas nos acontecem. Injustas profundamente. Desiguais, inadequadas, inoportunas. Todos nós, em algum momento da vida, vamos experimentar uma perseguição, uma cara feia de alguém que a gente não sabe por que houve aquela cara feia. O que eu fiz, pelo amor de Deus, para gerar esse sentimento negativo dessa pessoa em relação a mim? E não temos respostas, porque não há respostas. Essas coisas fazem parte desses inevitáveis. E a última coisa inevitável é a morte. A gente não pode evitar naturalmente. Podemos não querer ir, mas esperneando de tudo nós vamos, quando chegar o nosso momento. Não há como fugir a ele. Então vejam vocês que o grande sofrimento de uma pessoa, o grande problema que pode se instalar na vida de alguém é brigar contra aquilo que ele não pode mudar. Aquilo que é inevitável e, querendo ele ou não, vai acontecer consigo a vida inteira, ou pelo menos em um momento crucial e importante da sua jornada. Lembro-me da história que meu pai contava de um padre de uma cidade de Maranguape, e lembrei-me da cidade porque é a cidade de Chico Anísio. Diz que o padre estava ali velhinho, doente, acamado, já nem abria mais os olhos, muito doente mesmo, já nas últimas, só gemia o tempo inteiro. Mas quem sabe tinha alguma lucidez ainda. E o senhor bispo foi lá visitá-lo em última hora.
E lá chegando, falou bem alto, achando que o padre estava surdo, então tinha dificuldade de escutar. Disse: senhor padre, aqui é o senhor bispo. Ele mais uma vez, Ele disse: eu vim aqui para dizer ao senhor uma coisa muito importante. O padre só, gemendo. Ele disse: eu vim dizer que o senhor é uma pessoa privilegiada. Ele, porque daqui a mais alguns minutos, quem sabe no máximo algumas horas, o senhor vai estar vendo a Deus face a face. Aí nessa hora ele falou. Ele disse: mas senhor bispo, eu gosto tanto aqui de Maranguape. Você pode gostar, mas vai. Chegar seu momento, você vai. Aliás, é bom dizer o óbvio, que às vezes a gente precisa do óbvio, porque as coisas complicadas e muito elaboradas já nos chegaram, nós já as temos. Eu não sei se vocês sabem e pensam sobre isso, mas nós vamos morrer, minha gente. Daqui a mais 50 anos, quem sabe a maior parte de nós, a metade pelo menos, não vai mais estar aqui. Não vai mais. Quais foram as pessoas importantes de 1850, de 1840? Houve muita gente importante ali, em todos os níveis. Nós não nos lembramos mais deles. Não sabemos quem eles são. Daqui a 50 anos, é possível que alguém se lembre da gente, se forçar muito a inteligência, a memória. Eu lembro mais ou menos. Já ouvi falar nesse sujeito. Seremos um traço na memória de poucas pessoas. E uma tábua com o nosso nome escrito, quando não roubarem e não maltratarem as nossas tumbas nos cemitérios. Não existimos mais. Não somos mais nada. Então é muito importante que a gente ouça isso, tome consciência disso, valorize essa verdade, não para ficar morrendo de medo, assustado, ou com o pé atrás diante da vida, ou deprimido, ou coisa que o valha, mas para valorizar cada momento que nós temos, cada minuto precioso que nos foi dado. E é importante isso, viver nosso tempo de forma intensa, com todo o gás, apostando e investindo o máximo das nossas forças e potencialidades, não deixando espaço aberto, espaço vago por muito tempo, sem fazer nada, não preservando a nossa saúde e a nossa vida. E tem muita gente que vive todos os seus dias se preservando. Não, se gaste, pelo amor de Deus, se gaste. Está preservando sua vida para quê? Para a próxima vida? Para outra encarnação? Só tem essa. Ou você gasta de forma bem gastada, de forma bem consciente, bem planejada, investindo nas causas nobres que vale a pena agarrar, nos ideais que de fato vale a pena levar para frente, ou você vai perder os seus dias e vai morrer de verdade. Porque se você for capaz de aproveitar bem o seu tempo, vai chegar a morte, mas você viveu de uma maneira que valeu a pena. Imprimiu sentido e significado aos seus dias. E uma vida que tem significado, ela é imortal. A morte não tem poder contra ela. O significado daquilo que fizemos fica. A obra que iniciamos, alguém pegou nela e levou adiante. Então nós nos imortalizamos quando a nossa vida não é vivida de forma trivial, banal ou coisa do tipo. Então esse é o último inevitável que fecha a nossa vida. Depois, carregar a nossa cruz e aceitá-la é também aceitar as pessoas e as coisas como elas são. E aqui reside um grande problema. Nós temos muita resistência, há muita dificuldade da gente nesse aspecto em particular. Nós temos que aceitá-las e não como nós desejamos que elas sejam, coisas ou pessoas. É nisso que está o nosso crescimento, aceitando as diferenças, a diversidade, a pluralidade de formas de ser no mundo, tanto de coisas quanto de pessoas, quanto dos eventos e acontecimentos que nos tomam a vida ao longo dos nossos dias. Por quê? E aqui tem uma lógica da qual a gente não pode fugir se tiver bom senso minimamente. Se as coisas dos outros forem iguais às minhas coisas, eu não preciso das coisas dos outros para nada. Eu já tenho as minhas
Por que eu quero coisas iguais às minhas? Se os outros, e aí cada um pode pensar em que outros lhe interessa. Se os outros são iguais a mim, do jeito que eu quero que eles sejam, eu não preciso dos outros para nada, porque eu já tenho a mim. Por que eu quero gente igual a mim? Eu quero coisas diferentes das coisas que eu faço e que eu tenho, nas quais eu acredito, e quero do meu lado pessoas diferentes de mim, de preferência bem diferentes, para que eu possa crescer com eles, olhar para eles e perceber que existe uma amplidão de referência muito maior do que a mesquinhez da minha própria presença e dos meus desejos e valores pessoais. Que o mundo é muito grande e é nessa diversidade que a gente cresce. Uma das coisas melhores da vida é você sair de casa de vez em quando, vai para outro canto, tira umas férias, conhece outras pessoas, outros lugares, outras culturas, se puder outras línguas, outros valores incorporados ali àquela gente, outra forma de ser, de existir, de cantar as músicas, de se embalar, de se contentar, outras anedotas distintas das suas. Então é muito importante a amplidão dos nossos horizontes. Logo, não queiramos mudar as coisas e as pessoas, deixemos que elas sejam aquilo que são. Não tiremos delas a sua autenticidade, a sua verdade original. Porque quando a gente quer mudar uma pessoa por fim da força, a gente tira a originalidade daquela pessoa. E esse é um direito que definitivamente não nos pertence. Não é prerrogativa nossa. Deixemos e permitamos que cada um desabroche como tem de desabrochar. Assim como uma flor desabrocha no jardim muito distintamente da flor que está do lado. Assim como a árvore não parece em nada nos seus detalhes com aquela que é vizinha a si. Se nós achamos tão bonita a natureza na sua diversidade, por que é que temos de moldar de forma igual as pessoas no seu comportamento, na expressão rica das suas vidas? Depois, ainda falando de cruz, quando a gente quer mudar as pessoas, não adianta muito tentar mudá-las, porque elas não vão mudar porque nós queremos. E vocês têm essa experiência, eu tenho essa experiência. Às vezes, quanto mais a gente reclama, a gente exige e a gente pega no pé de uma pessoa, mais ela recrudesce a sua posição. É como se quisesse dizer, eu vou fazer do meu jeito, acabou a história. Eu serei o mesmo e pronto. Não vou me dar por vencido porque fulano de tal está querendo que seja diferente. Isso vale para qualquer relação, as relações mais caseiras e as relações um pouco mais distantes. Ninguém muda porque quer que as outras pessoas o mudem. A gente muda quando sente necessidade de mudar e pronto. Quando se convence de que precisa mudar e pronto. Eu me lembro de um amigo que fumava há 35 anos e todo mundo pedia para ele deixar de fumar, a família toda. Ele tinha plena consciência da dificuldade que era fumar, por exemplo, e dos problemas de saúde que ele poderia ter. E ele fez alguns tratamentos desses de última geração, tratamentos de ponta, gastou bastante dinheiro, botando um adesivo aqui, outro adesivo acolá, no seu país e no estrangeiro, e nada de deixar de fumar. Certa feita, quando todo mundo já havia desistido de reclamar, ele deixou de fumar. E aí eu lhe perguntei, por que você deixou de fumar, rapaz? Depois de tanto tratamento, qual foi o tratamento que você fez agora? Vergonha na cara. Né? Eu fiquei envergonhado de fumar. Aí parei. A gente muda quando a gente tem consciência da necessidade de mudança. Não é quando os outros querem que nós mudemos. Eu me lembro daquela historinha de Joãozinho que estava na escola, criança. Olha para a professora e diz, professora, eu não tenho mais lápis não. Ela disse, meu filho, não é eu não tenho mais lápis. É eu não tenho lápis, tu não tens lápis, ele não tem lápis, nós não temos lápis, vós não tendes lápis, eles não têm lápis. Entendeu? Ele disse, não, professor, eu não tenho que esconder esses lápis tudinho. Não adianta, se a pessoa vai por ali, é por ali. Não adianta corrigir, aqui não dá para corrigir. Lá em Jardim tinha um padre muito rígido, havia sido professor de latim, depois de português,
e gostava de, no final da tarde, colocar a cadeira à frente da casa paroquial. E ali passavam as pessoas, ele cumprimentava e vice-versa. Passou um senhor que vinha da roça, com a cabaçazinha manchada, as costas, e disse: seu vigário, boa tarde. Ele disse: boa tarde. De onde é que o senhor está vindo? Ele disse: eu venho da roça, mas eu passei ali no cemitério. E o padre disse: meu filho, não é cemitério, é cemitério. Ele disse: não, mas isso aí é para o senhor que estudou muito no seminário. Não adianta. É cemitério e seminário mesmo. Então aceite. Você não entendeu? Não entendeu? A função da linguagem é se fazer compreender. Você compreendeu, por que vai corrigir? Se um dia houver necessidade, ele mesmo vai procurar a correção. Mas você não consegue imprimir essa correção. Conta-se do prefeito aqui de uma cidade, de quem se faz muita anedota, e pouca coisa é verdade, muita coisa é ficção, e a gente vai sempre acrescentando, que ele estava num palanque e falava muito mal, era um matutão, no sentido bom do termo, e tinha também um senhor muito, um catedrático, um professor do lado dele, que era deputado federal, e era um comício, e aquele prefeito que era candidato à reeleição pegou o microfone e do seu jeito disse: meu povo, eu soube que vocês andam falando mal deu. Imediatamente o deputado, que era refinado no português, cochichou no ouvido dele: não é mal deu não, é mal de mim. E estão falando mal do deputado também. É melhor ficar calado. Melhor ficar calado. Não dá para corrigir. Não dá para corrigir. Depois, em relação à cruz ainda, é muito importante a gente ver a etimologia das palavras em alguns momentos, quando se reflete sobre elas e algumas realidades. A palavra cruz em grego é stavros, que significa manter-se de pé. Cruz significa manter-se de pé, ou seja, não importa as pancadas que você levar, as perseguições injustas que você sofrer, as dificuldades de vida que você enfrentar, importa que você mantenha-se de pé frente a todas elas. Porque, invariavelmente, só caminha, só dá passos quem está de pé. Quem está de bruços, quem está deitado, quem está caído, no máximo rasteja, mas não consegue caminhar. Então, pelo amor de Deus, faça de tudo para estar de pé. Não importa o que vier para você. Se você está de pé, alguma coisa pode acontecer de diferente na sua vida. Aliás, a palavra bem-aventurados, o evangelho dessa semana, num desses dias, foi esse, o evangelho das bem-aventuranças, significa exatamente isso. Bem-aventurado significa em marcha, avante, ande, dê passos, à frente, adiante. O bem-aventurado, quando Jesus Cristo diz bem-aventurados os pobres, não é porque ele está consolidando e valorizando excessivamente, cristalizando a pobreza. Não. Bem-aventurado significa em marcha, avante os pobres. Não parem na sua miséria, na sua pobreza, na sua carência. Deem passos, vão para frente. O bem-aventurado é aquele que sai do seu lugar e vai para frente, exatamente partindo do lugar e da situação onde está. Um passo que a gente dá já nos tira do lugar de onde nós estávamos. Seja que lugar for, que situação for. Então é preciso estar de pé para poder dar naturalmente e efetivamente esse passo. Trata-se de vivermos numa perspectiva holística, evitarmos toda e qualquer tentação do unilateralismo, porque a cruz também significa desenvolver todas as nossas capacidades, todas as nossas potencialidades, desenvolvermos de todos os lados. Vejam só, a cruz tem uma haste que nos aponta para cima, querendo que desenvolvamos a nossa espiritualidade, a nossa transcendência, a nossa transpessoalidade. A cruz tem uma haste que nos aponta para baixo,
querendo que nós olhemos para aquilo que nos aterra, que é nosso aterramento, que é nosso alicerce, que é o nosso embasamento, porque sem os pés muito firmes no chão, a gente pode cair com muito mais facilidade. E nós sabemos o valor de um alicerce bem feito, de uma fundação bem feita para uma casa, para uma edificação material. A cruz tem duas hastes que nos apontam para o mundo, como que nos ajuda a abraçar o mundo inteiro e toda a realidade em volta. A realidade próxima e a realidade distante. Então, é preciso que nós, holisticamente, desenvolvamos todos os aspectos que temos de desenvolver na nossa vida, todos os lados da nossa vida. Só assim, quando um lado estiver mais fragilizado, nós temos outros lados nos quais podemos nos apoiar. E é precisamente isso. Se eu desenvolvo, por exemplo, só o meu lado da saúde física, invisto todas as minhas fichas exclusivamente em busca de saúde, não faço outra coisa a não ser querer ser saudável. E quando essa saúde estiver capenga, dificultosa, e vai chegar um dia que ela vai estar assim, não obstante todos os esforços que nós fizermos para que isso não aconteça, vai acontecer, aí nós não temos mais nada a que nos apoiar. Ficamos somente naquilo. A unilateralidade, o unilateralismo, como todos os ismos, são sempre doentios e patológicos e devem ser evitados naturalmente por nós. Devemos ter esse cuidado. Aliás, o unilateralismo, como lhes dizia, sendo uma patologia, significa viver de um lado só. Às vezes comer uma comida só, aquela que nos apetece. Visitar um restaurante só. Um lugar só que nos agrada. Uma casa só. Ter um amigo ou amizade só. Tudo aquilo que a gente exclusiviza na vida da gente de forma absoluta, vira essa doença chamada unilateralismo. Nós precisamos não esquecer que há muitos lados na vida e que todos esses lados são nossos lados, nos pertencem. Não tem nada que não seja nosso. Os lados das pessoas também são os nossos lados. Os lados mais distintos e aparentemente estranhos que houver são também os nossos lados. Todos nós estamos do mesmo lado. E é bom desenvolvê-los na sua globalidade. Portanto, nenhum lado da vida exclui necessariamente o outro lado. Eles sempre se complementam o tempo todo. O tempo inteiro. Não se excluem. Meu pai contava a história de um freguês, de um restaurante. Ele sempre comia naquele restaurante todas as semanas. E já tinha feito amizade com o dono do restaurante, já sabiam de cor e salteado o que é que ele gostava. E ele estava sempre no restaurante, de um lado da rua. De uma hora para outra, repentinamente, ele deixou de frequentar o bendito restaurante. E, pior, passou a frequentar um restaurante do concorrente dele, ficava do outro lado da rua. O homem ficou ali calado. O que a gente fez contra esse freguês tão bom, tão assíduo, para ele mudar para o outro lado? E um dia, encontrou-se com ele na rua, e numa conversa amena, teve a oportunidade de lhe perguntar: olha, fizemos alguma coisa que lhe desagradou? Porque o senhor sempre estava ali comendo conosco e tal, e dizia que gostava da comida da gente e tal. O que é que houve? Ele disse: não foi nada, nenhum problema, é porque eu fui no dentista e um problema aqui no dente, e ele me disse que eu comesse do outro lado. E eu fui para o outro lado. Pelo amor de Deus, um lado não exclui o outro. Vá para os dois. Se tiver um outro restaurante lá na outra rua, vá também em algum momento. Me lembro quando a gente estava em Portugal, havia uns 2 padres brasileiros, em um determinado momento lá comigo, em outras paróquias, em outras atividades, e a gente se encontrava todas as segundas-feiras para comer juntos, e marcávamos. Nunca comíamos no mesmo lugar. Ainda que todos nós tivéssemos preferência por um lugar, por uma comida. Mas a gente se arriscava a ir para outro lugar, ainda que a comida talvez não fosse tão boa. Mas para saber se não era tão boa, a gente precisava ir para lá. Porque se não fosse, ela poderia ser maravilhosa, muito superior àquela a qual estávamos habituados. E jamais iríamos saborear a gostosura dela. Por quê?
nos privamos de ir até lá. Ficamos resumidos ao mesmo lugar. É preciso que a gente se aventure, que a gente faça da vida aquilo que a vida é. Ampla, como nós devemos ser amplos e como Deus, antes de tudo, é amplo. Aliás, eu gosto muito daquela definição de fanatismo que diz que fanático é aquele que nunca muda de assunto. Você se vê assim em algum momento? Porque tem pessoas que quando você conversa com ela, depois do primeiro bom dia, como é que você está, o assunto dela é continuidade do mesmo doenceiro de 3 meses atrás. Ah, você não sabe, depois daquilo eu ainda fui para o hospital, aí começa de novo. Ela não muda de assunto. É só aquilo e nada mais. São os fanáticos de hoje e de sempre. De quem, me permitam dizer, fujam, pelo amor de Deus. Fujam. Porque a gente, ouvindo tanta conversa, sempre a mesma conversa, aquilo pode lhe influenciar, aquilo pode lhe deprimir, aquilo pode tornar você, com o tempo, parecido com a pessoa com quem você conversa a maior parte das vezes. Por isso que é muito importante a gente, todos os dias, perguntar o que é que eu converso comigo próprio? Que conversa eu tenho comigo? O que é que eu digo para mim? Através dos meus pensamentos ou coisa que o valha. E depois, o que é que eu digo para os outros? E nós que ouvimos, o que é que nós ouvimos dos outros? Porque nós somos livres para ouvir ou para tapar os ouvidos. Para estar na presença ou para dizer, me dê licença, eu preciso seguir adiante e buscar outras coisas diferentes daquelas. Então, evitemos esse fanatismo. Então, pelo amor de Deus, mudemos de assunto, diversifiquemos a nossa vida, ampliemos o nosso universo, sejamos grandes e amplos como o mundo é grande, como Deus, mais uma vez repito, é imensamente, infinitamente grande. E aqui eu termino, só para não deixar de falar, que o Evangelho diz, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Condenação definitivamente não se compatibiliza com Deus. Definitivamente. Jesus veio oferecer-nos a única coisa que ele tem para oferecer e que somente ele tem, salvação. É claro, cabe-nos a nós aceitar o que ele trouxe ou rejeitar. Nós somos livres, fomos feitos com livre arbítrio e podemos naturalmente usar esse livre arbítrio para dizer, não, eu não quero, mesmo sendo dado por Deus, não me apetece. E aí, se cada um rejeitar, é cada um quem rejeitou. Não foi Deus quem condenou. Não foi Deus que deixou de dar, por conta da nossa cara mais aberta ou mais fechada, mais simpática ou tendendo à antipatia. Deus não trabalha dessa forma. Então essas palavras do Evangelho são como um balde de água gelada em cima dessas pregações que muitas vezes nós vemos na atualidade, que estão aí na internet o tempo inteiro, que passam o tempo inteiro enfatizando o pecado, a condenação, o demônio e o inferno, metendo medo nas pessoas, assustando as pessoas, deprimindo as pessoas, culpabilizando as pessoas. O próprio Cristo não se encarregou disso, porque sua intenção nunca foi naturalmente essa. Graças a Deus, a palavra de Jesus Cristo vai noutra direção. A direção da bênção, da graça, da generosidade, do perdão, da misericórdia, da bondade, da salvação. Porque Deus veio e mandou seu Filho ao mundo para nos salvar. Afinal, nenhum pai desejaria o inferno para seu filho. E se Deus estivesse apostando na nossa condenação e no nosso inferno, e se um de nós for para lá eventualmente, ora, o inferno para um filho não deixa de ser o inferno para um pai. Às vezes o pai tem um filho preso porque fez alguma traquinagem das grandes por aí, e aí prenderam o filho. E o prenderam de forma justa. Mas se você perguntar ao pai, ele vai dizer, eu preferia estar no lugar dele. Se o tirassem de lá, poderiam me prender, que eu estaria muito satisfeito. Mas eu não quero ver meu filho ali. Não quero ver meu filho ali. Se nós que somos pais humanos e pecadores e limitados, agimos assim, Deus age muito mais.
com muito mais precisão. Então o inferno para um de nós, a condenação para um de nós, é a condenação para Deus. E mais uma vez não podemos imputar condenação a Deus, porque condenação não rima com Deus, apenas salvação. Lembremos-nos, para ficar apenas nessa, a parábola do filho pródigo. Vocês conhecem muito bem. O rapaz deixou a casa do pai, pegou sua herança, gastou tudo que era possível gastar com aquilo que não presta, com a vida devoluta, devassa. Ele quer voltar para casa, tem até vergonha de voltar. Mas depois diz, bom, eu vou voltar, mas vou dizer que meu pai pelo menos me trate como um dos seus empregados. Volta. Aí o pai de longe corre para abraçá-lo, manda vesti-lo com a roupa decente, coloca-lhe um anel no dedo, que é sinal de realeza, de reabilitação da vida, da casa, do lar. E depois faz uma festa tão grande que até mesmo causa inveja no irmão mais velho que havia ficado em casa. A pergunta que eu faço é, o que é que fez esse bendito rapaz para merecer um acolhimento tão amoroso do pai? Nada. Tudo que o rapaz fez foi para merecer o contrário. Entretanto, Deus faz diferente. A justiça de Deus, a reação que Deus tem diante de todos nós, das nossas limitações, fraquezas e pecados, é distinta das reações que nós, como seres humanos, muitas vezes temos e às vezes propagamos como se fosse uma coisa justa e boa. Porque se a justiça de Deus caminhasse pela cabeça da gente, fosse equivalente à nossa maneira de tratarmos uns aos outros, ninguém se salvaria. Ninguém. Nem mesmo nós que os tratamos de forma diferente. Então é preciso que a gente acolha da parte de Deus aquilo que Deus tem para nos dar. E sejamos grandes como Deus é. Repito, vocês se lembram que quando naquela parábola dos empregados, dos contratados para a vinha, um homem saiu de manhã cedo, de madrugada, contratou uma porção de gente, depois às 9 horas outra porção, ao meio-dia mais pessoas, às 3 da tarde mais uma leva, e às 5 da tarde outros. Na hora do pagamento, ele deu a mesma moeda para todos. Os que trabalharam desde 5 da manhã até o final do dia receberam exatamente aquilo que os que trabalharam apenas 1 hora ou talvez menos também receberam. E foram logo para cima do patrão. O Senhor está sendo injusto conosco. Nós trabalhamos o dia inteiro e esse aí que trabalhou bem pouquinho recebeu a mesma paga. E o que é que Jesus Cristo responde? Meu amigo, eu não estou sendo injusto com você. Por acaso eu não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que é meu? Ou será que você tem inveja porque eu sou generoso? Deus faz o que Ele quer fazer com aquilo que é dele. E o que é dele é amor, é graça, é bênção, é bondade, é generosidade. Tenhamos esse conforto conosco, para além das nossas imperfeições e de todos os pecados que eventualmente e na prática cometemos. Deus não muda porque nós mudamos. Deus não oscila porque nós oscilamos. Deus é constante e permanente o tempo inteiro naquilo que Ele é. E ponto final. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.